17 horas e 24 minutos, estamos de volta com o programa Cidadão do Povo, pela BahiaFoco.tv, o seu canal de TV pela internet. Hoje o nosso entrevistado do dia é o empresário e administrador de empresas, o jacobinense José Amin Hassan. Ele vem de uma militância política, também de um conhecimento profundo na área de administração, mas, sobretudo, é um apaixonado por Jacobina e conhece bastante a sua vida política, administrativa e, historicamente, a cultura política que está em Jacobina. E, juntamente com outros jacobinenses de várias correntes ideológicas e partidárias, eles estão assumindo, eu digo eles porque ele está fazendo parte de um grupo de cidadãos que vislumbram para Jacobina uma proposta nova de gerenciamento da coisa pública a partir de ações integradas que são coletadas através dos mais diversos segmentos da nossa sociedade, reunindo todo esse contingente de cidadãos para absorver ideias e sugestões que possam ser colocadas em um projeto alternativo e sugestivo para os próximos anos, dentro de uma nova perspectiva cultural, política, social, econômica, para o município de Jacobina. Como se trata de uma experiência inovadora e que traz exatamente ideias plurais, esse encontro já está com data marcada para ter a sua primeira reunião, que seria nesta próxima quinta-feira. E para saber que encontro é esse, quais as perspectivas e propostas que se propõe esse grupo de trabalho, nós trouxemos hoje aqui o empresário José Amin para nos falar, primeiro para dar o seu boa tarde para a gente aqui, fazer uma visita a Bahia Foco TV, mas sobretudo falarmos sobre esse trabalho que começa e que se inicia já esta semana. Zé Amin, muito boa tarde. Antes de mais nada, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da BahiaFoco.tv. Boa tarde a você, Maurício. Boa tarde a todos os espectadores desse programa, Cidadão do Povo. E é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui no Bahia Foco para que nós possamos dialogarmos, para que nós possamos discutirmos a nossa sociedade jacobinense. Muito bem, que grupo de trabalho é esse? Quem propõe isso? Quais são os objetivos deste grupo de trabalho e qual é a proposta, qual é o cerne desse encontro? É interessante, Maurício, sua pergunta. Nós estávamos conversando informalmente e, de repente, um cidadão que milita na política, é até suplente de vereador, ele disse: olha, a nossa solução é irmos a Wagner. Porque o governador, ele é a liderança maior do Estado. Então nós temos que irmos lá, nós estamos aqui, pelo que eu enxergo aqui, temos 6, 8 partidos aqui de oposição, trabalhando junto, partido da base aliada do governador. Por que nós não vamos ao governador? E eu perguntei, mas você vai com que propósito? Você tem algum projeto para apresentar ao governador? Nós temos alguma coisa, pelo menos palpável, para que nós possamos levar ao governador? Não, nós vamos lá porque nós aqui hoje somos maioria. Não, nós não somos maioria hoje. E muito pelo contrário, eu acho que o governador estaria até perplexo, talvez nem nos recebêssemos. Eu acho que nós temos que nos reorganizarmos, nos estruturarmos, trabalharmos um projeto político-social e, antes de mais nada, termos a unificação, termos uma unidade integrada de militantes, pelo menos daqueles que não fazem parte hoje do governo municipal de Jacobina. Aí sim, nós trabalharíamos esse projeto, trabalharíamos esse programa e conquistaríamos através de adesões, de sindicatos, de associações, de ONGs, enfim, de todos os segmentos da sociedade, munidos desse material. Aí sim nós poderíamos procurar não só o governador, deputados, outros representantes, secretários, ministros, e irmos buscar aquilo que nós já discutimos e aquilo que nós precisamos para a nossa região, para a nossa gente. Bom, isso nos remete à ideia de que falta um projeto para Jacobina. Jacobina não tem um projeto, não está se debruçando sobre um projeto que se proponha a políticas públicas de governo. Nós estamos carentes disso, é esse o ponto de vista que vocês têm, porque para se criar um projeto, naturalmente, porque ainda existe, o que existe, ele não atende às necessidades. Qual é a leitura que você particularmente faz, você que foi secretário de obras do município de Jacobina, conhece muito a máquina pública? O que é que falta para Jacobina? Nós temos um projeto, e esse projeto
me parece que não contempla as ansiedades do povo, ou nós inexistimos em termos de projeto de governo? Nós inexistimos em termos de projeto de governo, inexistimos em termos de projeto político, inexistimos em termos... Enfim, nós não temos nada. Esse movimento é um movimento que parte do zero, entendeu? Que nós temos que buscar inicialmente essa estrutura, entendeu? Ou seja, nós temos que identificar um norte. Nós não temos absolutamente nada em mãos. Então, esse norte, de que maneira nós poderíamos levantá-lo? De que consistência nós poderíamos aderir a ele? Exatamente a participação de todos os segmentos da nossa sociedade, participação do povo, participação, enfim, da sociedade organizada, que a sociedade organizada em Jacobina, ela existe. Mas ela precisa de um incentivo, ela precisa dessa união que nós estamos promovendo agora, para que nós possamos levantar dados, para que nós possamos colher ideias alternativas e aí sim buscarmos esse norte que nós estamos procurando, ou seja, nosso objetivo. E esse objetivo é atingido com metas. Essas metas, nós temos alguma coisa, mas nós precisamos colher da sociedade para que nós possamos obter o máximo em termos de informações e aí sim termos realmente a nossa estrutura e partirmos para aquilo que nós mais desejaríamos, que é ter um governo organizado, um governo voltado para o povo. A sua colocação, em termos de programa de governo, o que eu observo como filho de Jacobina, como uma pessoa que vivo aqui como você vive, uma pessoa que paga os nossos impostos e que tudo nos atinge emocionalmente, atinge em termos de coração. A gente fica triste quando a gente vê, por exemplo, uma situação dessa na saúde de Jacobina. A gente fica triste quando a gente vê que os recursos estão aí para a UPA, que os recursos estão aí para a unidade intensiva, os recursos estão aí para a implantação da regulação da SAMU e não existe interesse, não existe vontade do poder público de agir, de colocar isso a serviço do povo, da comunidade. Aí o que é que eu observo? Eu observo que ultimamente os nossos governantes, existe uma distância muito grande entre governo e povo. Existe essa distância, e essa distância, ela precisa ser quebrada. E interessante, eu identifiquei isso quando fui secretário de governo na gestão passada, em que eu me lembro que o gestor anterior, ele dizia, não procure o povo, porque nós não temos isso, nós não temos o que o povo está precisando, mas você sabe o que é que o povo precisa? Eu sei, quando chegar lá vai me pedir calçamento, vai me pedir qual... E nós começamos a fazer reunião nos distritos, nos bairros, e a concepção é totalmente diferente, Maurício. Não é não, quando você conversa com o povo, você vê que a necessidade básica proeminente não é o que a gente está imaginando. Então, o que é que eu enxergo? É que os governantes, eles têm um habitat totalmente diferente do povo, então quando ele entra lá, ele fica numa distância dos anseios e das necessidades proeminentes básicas da nossa gente. E isso tem causado transtorno em todas as administrações. Em resumo, nós precisamos ter um projeto alternativo, projeto nascido exatamente das camadas mais baixas, mais populares, que são as mais sofridas em nosso município. Precisamos também ter conhecimento do nosso município, andar em todas as trilhas, todas as estradas. Nós já recuperamos praticamente 90% da nossa malha rodoviária vicinal. Nós recuperamos quase todas as quadras de esporte. Nós fizemos um trabalho maravilhoso, entendeu, como secretário, mas esse trabalho, se você disser, foi sua vontade, foi minha vontade, mas foi o anseio do povo, foi perguntando ao povo que nós tivemos aquela oportunidade de trazer, que, modesta parte, você é uma testemunha, foi um belíssimo trabalho realizado em Jacobina. Ou seja, foi tão belo e tão útil que nós criamos uma situação que hoje eu posso lhe dizer com maior orgulho, cidadão de Jacobina não anda 100 metros para não pisar numa obra, numa ação nossa, do Junco à Caatinga do Moura. O programa Cidadão do Povo, desta terça-feira, entrevista o empresário e administrador de empresas, o jacobinense José Aminhassan, que foi secretário de obras aqui do município, falando sobre perspectivas e um plano alternativo e sugestivo que está sendo iniciado para criar uma nova ambientação de debate e de discussão sobre as demandas da sociedade. Zé Amin, obviamente que quando alguém que é político, você é político, naturalmente teve várias filiações partidárias, você é um político partidário, mas me parece que há uma preocupação muito grande de sua parte, e eu li isso no Jornal da Cidade, numa coluna assinada pelo radialista João Batista Ferreira,
de que você chama a atenção de que nestes encontros que deverão ocorrer já a partir desta quinta-feira, a grande preocupação é que não apareça ninguém para falar sobre candidaturas, porque a sua grande preocupação é lembrar que esse encontro ele é dissociado das pretensões de candidaturas de quem quer que seja. Eu gostaria que você falasse sobre isso, até porque é um encontro que vai reunir pessoas, é um encontro pluripartidário, é um encontro que vai reunir lideranças políticas, enfim, militantes políticos, pessoas com pretensões políticas, mas que o grande objetivo seria reunir ideias e sugestões e não reunir nomes para pleitear ou se lançar candidaturas, já que nós temos exemplos de encontros anteriores que naufragaram exatamente em função desse pressuposto de se intensificar ações partidárias nesses encontros. Exatamente, Maurício. Se nós temos um objetivo a atingir, esse objetivo é extremamente necessário que você tenha um planejamento, você tenha um projeto. Se você inclui nesse projeto nomes com pretensão a ocupar uma candidatura no próximo ano, automaticamente você já esvaziou o projeto já perde o sentido. Mesmo porque das alternativas e das propostas é que você vai identificar um dos nomes que possa vir a ser candidato. Mas isso é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho que você faz da noite, não é um trabalho que você vai chegando, tira do bolso, da cartola, o nome é fulano, Beltrano, não é por aí. Mesmo porque eu não sei qual é o anseio, qual é a vontade do povo. Eu preciso identificar esse desejo do povo. E eu só vou fazer isso através de pesquisa, de institutos credenciados. E ao longo da exposição, nós vamos ouvir, ao longo desse detalhamento que será feito, aí sim, as ideias surgirão e de que maneira nós poderemos identificar uma situação como essa para Jacobina. Mas, em primeiro plano, nós temos que ter um projeto, nós temos que ter... Esse projeto é uma estrutura organizacional que está sendo montada, está sendo criadas várias coordenadorias de eventos, coordenadoria de finanças, de projetos sociais, políticos, econômicos e também um plano de governo para ser apresentado em Jacobina. Aí sim, depois disso montado, aí nós vamos trabalhar a ideia. E essa ideia não é minha, não é sua, essa ideia é do povo. De que maneira você vai colher isso com o povo? Você tem que buscar uma pesquisa qualitativa para você buscar a performance que o povo quer do candidato. Aí sim, partindo dessa premissa, nós poderíamos ter e identificar. Mas, a princípio, é basicamente você estabelecer critérios para você poder ter um projeto alternativo para a Jacobina. O empresário José Amiançã, nas oportunidades que tem estado, inclusive na imprensa, tem criticado esse modelo político atual de Jacobina. Que leitura você faz aqui no programa Cidadão do Povo, desse cenário político que Jacobina vive? Me parece muito repetitivo e cultural já de algum tempo. Maurício, Jacobina ela é uma cidade hoje com quase 100 mil habitantes, uma cidade que tomou proporções geográficas e dimensões extraordinárias. Então, a Jacobina tem que ser olhada praticamente, eu digo assim, uma metrópole, não estou exagerando não, porque Jacobina, se você olhar os 50 municípios próximos, num raio de 30, 40 quilômetros de Jacobina, nós temos hoje uma estrutura de cidade-mãe, nós temos hoje uma estrutura de cidade-polo. Então, Jacobina não pode ser mais olhada pelo aquele ângulo de que o secretário tem que ser aquele que me ajudou, que votou, que faz... Não, o secretário tem que ser aquela pessoa técnica que possa exercer um trabalho voltado para as necessidades, voltado para o conhecimento tecnológico que existe hoje. Então, você tem que acabar com esse hábito de você ter secretários porque é simplesmente menino de recado. Secretário porque simplesmente lhe acompanhou na política. Então, eu acho que a estrutura administrativa do nosso governo, ela é falha em função disso. Se você observar, praticamente a linha de secretários, além de ser desconhecida, não tem a competência devida para gerar um município da dimensão geográfica de Jacobina,